Olá pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Sou Cleiton Calisto, especialista de portfólio aqui da Santander Asset. E esse é o nosso podcast Minutos a Fundo. No Minutos a Fundo, nós tratamos sobre economia, investimentos e finanças. Falamos também, principalmente, como está a cabeça daquele que toma as decisões de investimentos aqui da Santander Asset, o gestor. Para este episódio, nós temos dois convidados, a Michele Lawande, gestora responsável pela estratégia de renda fixa e infraestrutura, e o Vitor Lino, da equipe de risco de mercado também da parte de renda fixa aqui da Santander Asset. Nós vamos falar um pouco sobre as perspectivas diante das mudanças que nós tivemos para o cenário de juros, não só no Brasil, como também externo. Fique conosco e veja esse episódio. Você já sabe, para não perder nenhum episódio, basta ativar o sininho do Spotify. Quando um episódio novo for ao ar, você vai ser avisado em primeira mão. Também nos siga nas redes sociais do Santander e no YouTube. Nós temos um canal exclusivo com informações diárias sobre investimentos, economia e finanças. Fala pessoal, como eu comentei, nós temos dois convidados hoje, a gente vai falar um pouco do que um pouco de mudança de cenário econômico que a gente viu. O Jarra esteve aqui conosco no mês passado, ele e o Luciano, o gestor responsável pela estratégia de renda fixa, o Jarra, nosso economista-chefe e estrategista. Depois daquela conversa, nós tivemos uma mudança de cenário, né? Principalmente da política monetária. Nós vimos uma mudança da taxa de juros, os juros ainda muito elevados, né? A gente está com uma taxa de juros atualmente em 10,5% ao ano. A expectativa agora é que a gente tenha mais um corte e os juros cheguem em 10,25% ao ano, a taxa Selic, a taxa básica no Brasil. E diante disso, a gente também tem uma mudança um pouco nas estratégias. Por isso nós temos aqui hoje o Vitor, responsável aqui também do time do Luciano, né? Da parte de renda fixa, risco de mercado, e a Michele, que já esteve aqui também conosco, o Vitor também já esteve conosco, para falar um pouco da parte de infra, dos fundos de infraestrutura. Eu vou começar com a Michele. Falar um pouquinho dessa mudança de cenário, né, Mi? Que a gente teve uma alteração de cenário, saímos ali de um juros terminal que nós tínhamos de 9,5% para 10,25%, ou seja, uma taxa de juros maior, né, mais alta por um período prolongado, né? Como isso impacta a estratégia de vocês, né? Como que vocês estão olhando a estratégia agora diante dessa mudança que a gente teve um pouco de cenário, né? Dá uma visão geral um pouco do que vocês estão vendo, por favor, Mi. Eu acredito que na estratégia de debêntures incentivadas, como a gente já tem a grande vantagem da isenção de imposto, quanto mais a gente tem hoje aqui 4 estratégias, a gente está lançando a 5ª nas próximas semanas, e 3 dessas estratégias são redeadas, então tem o objetivo de retorno do CDI. Então, quanto mais alta a taxa Selic, mais atrativo fica. A gente vai falar um pouquinho também sobre CMN, as mudanças. Eu acho que claro, a gente já teve um aumento de demanda esse ano, dado a menor oferta de produtos isentos, e eu acredito que os fundos de debêntures incentivadas ficaram ainda mais atrativos pela questão de serem um pouco mais líquidos. Então, quando a gente tem esse cenário de expectativa de juros ainda bem alto, ainda na casa dos 2 dígitos, a gente tem uma atratividade ainda maior para esses produtos que têm o objetivo de entregar CDI, sendo isentos de imposto de renda. Então, eu acredito que a gente vive um bom momento para as debêntures incentivadas. A gente tem tido algumas mudanças regulatórias que a gente vai falar um pouquinho, mas eu acredito que o cenário como um todo é positivo. A gente está otimista com a estratégia, a gente vem entregando uma performance super bacana e eu acredito que isso tende a continuar nesse ano. E a captação boa, né? A gente tem uma captação muito boa no primeiro TRI desse ano, né? Os números da Ambima indicam, né, no primeiro TRI uma captação de 22 bi, né? 22 bi 200 milhões, né? De uma estratégia total de 88 bilhões, é isso, né? Os fundos da casa também estão captando bem, né? Os fundos que você faz a gestão junto com a equipe, né? A gente tem tido uma captação super acelerada. Nos últimos dias, a gente reabriu uma das nossas estratégias, o Infra CDI 3, que é um desses 3 produtos redeados, e a gente teve uma captação recorde no primeiro dia que abriu. Então, a gente tem sentido, sim, uma demanda muito forte pelos produtos. A gente tem tido uma captação que vem sempre batendo recordes aqui dentro de casa. E a gente tem tido uma diligência, nós, o time da gestão de crédito privado da casa, principalmente aqui olhando para a infra, de ter um controle maior de quando é o momento certo de fechar e abrir os fundos. Então, a gente teve alguns períodos dos produtos fechados para captação, podendo estar abertos e surfando mais essa onda, mas por uma diligência de alocação estratégica e de reciclagem dos ativos mesmo. Eu acho que a gente sempre se preocupa muito em manter o carrego e manter a diversificação que a gente pretende e não ficar tão vítima de uma captação muito forte que não permita que a gente tenha
tenha a alocação que a gente acha ideal. Então, houveram alguns períodos nos últimos tempos que a gente fechou esses fundos para captação e agora a gente tem lançado novas estratégias, reabriu o Infra CDI 3, então a gente está surfando de novo essa onda de captação. Tá. Segura que a gente já volta falando dessa história de fechar e abrir os fundos, que eu acho interessante a gente tocar nesse tema. Eu vou passar a pergunta agora para o Vitor, né, Vitor? O Luciano esteve aqui conosco no podcast anterior, junto com o Jarra, falando num cenário que a gente ainda não tinha alterado, né, de Selic mais elevada por um período prolongado. Né? Na mesma linha da pergunta que eu fiz para o Michele, eu faço para vocês agora, né, Vitor? A gente mudou. A gente saiu de 9,5 para que nós tínhamos em 2024, fomos para 10,25. Esses 9,5 serão atingidos só que em 2025 agora, né? Então é uma queda mais gradual da taxa de juros, né? Tem prêmio na curva ainda, né? Tem ativos ainda que se tornam atrativos nessa taxa de 2 dígitos, né? Na taxa de juros num patamar de 2 dígitos. Como que estão as estratégias de vocês no risco de mercado? Claro, vamos lá, boa pergunta, né? Uma pergunta de milhões aí, você tem prêmio nos ativos, como é que a gente está enxergando realmente o mercado ultimamente? E acho que assim, as incertezas aumentaram, tanto no cenário global quanto local. Então, essa mudança no call de Selic para um patamar um pouco mais alto do que anteriormente a gente previa, acho que é natural. O mercado exige um certo dinamismo, né? A interpretação dos dados, das variáveis, conforme a gente tem leituras econômicas saindo lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil, também exigem uma mudança de posicionamento, tanto na parte econômica quanto na parte nossa da gestão. E assim, sendo bem simplista, né, e sucinto na resposta, sim, a gente ainda vê prêmio nos ativos, tá? Obviamente, esse prêmio foi reduzido pela mudança de cenário. Então, antes a gente falava de uma Selic em menos de 2 dígitos, né, no momento de maior euforia do mercado, quando também havia uma euforia nos Estados Unidos, a Selic chegou a ser precificada pelas curvas abaixo de 9%. Hoje, se nós olharmos a curva de DI, né, a curva pré-fixada, a Selic basicamente embute uma manutenção. Então, né, tem até um ativo que a gente gosta de olhar bastante, que ele é bem tangível nesse sentido de precificação, que é uma opção digital de Copom. Ele tenta nos dizer basicamente qual é a probabilidade atribuída a um cenário de Copom. Então, na próxima reunião... Agora no mês de junho, né? Isso. Nessa reunião de junho, a gente, né, o mercado, embute através dessas opções aproximadamente 75% de chance de uma manutenção da Selic em 10,5%. Tá bom. Então, majoritariamente, hoje a gente está caminhando para uma Selic mais próximo da estabilidade em 10,5% do que uma queda nesse momento, né? Exato. E acho que isso conversa um pouco com a parte de prêmio. Tá. Né? Como a gente entende que a régua para subir juros nesse momento, mesmo que venham dados piores e que o cenário lá fora, né, demore a melhorar em termos de corte de juros nos Estados Unidos, evolução do quadro inflacionário, ainda assim a gente entende que o ambiente para discutir qualquer tipo de alta é muito remoto. Tá bom. Então, dito isso, e como o mercado já embute uma Selic estável, a gente entende, né, que tem um certo benefício em posições aplicadas no pré-fixado mais curto, né, que são basicamente ancorados por política monetária. Mais curto o vencimento tem até 2 anos, é Exatamente. isso? Olhando agora, a gente está em meados de 2024 até final de 2026, vai lá, é isso que a gente está olhando. Exatamente. Né? No Brasil a gente até brinca, né, que o longo prazo é 3 meses, basicamente. Então, às vezes, quando a gente fala curto prazo, a gente tenta até reduzir um pouco mais o período das estratégias. Tá? Hoje a gente tem algo próximo a 1 ano e meio, mais ou menos. Então, a gente tenta se esquivar de alguns ruídos que são mais naturais para a parte mais longa, né, para ativos de uma duração maior, então realmente ficarmos ancorados na política monetária. Tá bom. Então, nesse tipo de ativo especificamente, a gente ainda vê um prêmio, tá? Respondendo à pergunta inicial. Esse prêmio ele é menor do que nós imaginávamos no passado, mas ainda é válido na nossa visão. Pessoal, o Vitor sempre comenta aqui nas nossas conversas, e uma coisa que eu sempre trago aqui também no podcast, quando eu falo com os clientes, Vitor, é aquele estudo que você leu sobre o mercado superestimar o Banco Central, né, na queda de juros e subestimar na alta de juros. A gente está vivenciando exatamente esse ponto, né, da superestimação de queda, né, de juros, né, Vitor? Foi um pouco disso, né, que a gente viu nesse início de 24, né? Exatamente. A gente viu um momento de muita euforia, foi corroborado por um cenário nos Estados Unidos que, na ocasião, também vinha sendo discutido algumas, né, no plural mesmo, alguns cortes de juros para esse ano de 2024. E conforme a economia lá foi se mostrando mais resiliente, isso tirou um pouco o pé do acelerador. A gente, naturalmente, é muito dependente do cenário externo.
E aqui no Brasil, né, pelas nossas próprias idiosincrasias, a gente também viu uma redução aí dessa euforia e aí, de fato, a gente percebeu que o mercado, num dado momento, superestimou esse ciclo de corte. Então, hoje parece que a gente está para algo mais natural, mais racional, melhor dizendo, em luz dos dados aí que vêm sendo divulgados. Boa. O Vitor falou do longo prazo e eu volto para a Michele agora, né? O longo prazo 2 meses, ele brincou, né, Mi? E os fundos, né, de infraestrutura olham um longo prazo de fato, né? Sim. Os ativos que vocês colocam na carteira, os ativos que vocês selecionam, né, para compor a carteira de investimento de vocês é isso, né? Olhando o longo prazo. O governo fez algumas mudanças em legislação mais recente, né? A mais recente foi de fevereiro agora de 2024, em que o governo restringiu a emissão de letras, né, de crédito. Isso acabou impactando muito a sua indústria, né? Um pouco antes, o governo colocou também novos setores dentro da classe de infraestrutura, né? Comenta essas duas coisas para a gente, como que isso impactou a gestão para vocês, né? Primeiro, acho que a entrada de novos setores foi bem benéfico, porque você tem uma gama maior de ativos para selecionar hoje. É isso, um pouco disso, né? Vou tentar responder as duas coisas em pontos separados. Claro. A questão dos setores pra gente em infraestrutura, mesmo quando a 12431 foi criada lá atrás, em 2009... 12431. É a resolução do Conselho Monetário. Que pauta as debêntures incentivadas, esse incentivo que vem para a pessoa física que investe... Com isenção de imposto de renda, né? Isso, exatamente. A 12431, ela veio e demorou um tempo para se encontrar no mercado, se encontrar o nicho dela de exploração. Então, eu tenho um pouco mais de 10 anos nesse mercado de gestão de fundos e lá atrás era muito pequeno. Tinham muito poucas emissões, era muito concentrado nos emissores recorrentes, então muita energia, os grandes grupos econômicos de energia vinham bastante e era muito focado nisso. Então, isso foi se desenvolvendo com o tempo. Tá. A gente vê esse desenvolvimento claramente nos últimos anos, muito mais setores acessando esse mercado. E como você falou, ano passado a gente teve essa questão de novos setores serem incluídos. Isso vem sendo testado aos poucos. Assim, a gente recebe leituras de mercado de setores que não são tão recorrentes para a infraestrutura, então educação, um pouco de healthcare, e isso ainda não veio em um formato 12431 ao mercado. A gente acredita que é mesmo um período de acomodação, isso vai acontecendo aos poucos. Assim, uma adaptação dos emissores ainda, é isso? É um pouco até da nova lei de infraestrutura que traz o benefício para o emissor, tá bom. Que é um pouco diferente de como a gente vê as incentivadas que a gente costuma comprar para os nossos fundos. Também o mercado está em teste, assim, a gente acredita que ao longo do tempo isso vai se acomodando, vai achando seu nicho no mercado, seu espaço, mas a gente ainda não tem visto essas debêntures de infraestrutura vindo com tudo, assim, muito se especulou quando veio a lei, tipo, será que agora vai ter um monte de debênture de infraestrutura? E não. A gente, aqui na Asset mesmo, a gente ainda não encontrou esse mercado ativamente acontecendo. Tá bom. Mas essa questão dos setores a gente vê que vem sendo testada e vem acontecendo aos poucos, assim. A gente já vê muito mais leituras voltadas para esses novos setores e acho que esse desenvolvimento é muito benéfico para a estrutura como um todo, porque é um produto que vem se desenvolvendo, ganhou muito espaço, como você falou, a gente tem números enormes hoje em dia, principalmente pós-CMN. E aí, respondendo um pouco a pergunta do CMN, a gente teve uma mudança na questão dos lastros, principalmente de letras. Isso. Foi no começo de fevereiro, né? Foi no primeiro dia útil de fevereiro que o Conselho Monetário Nacional soltou essa legislação restringindo a emissão de letras de crédito, né? LCI, LCA, CRI, CRA e LIG, né? Foi isso, né? E aí teve uma demanda maior pelos nossos papéis, pelos ativos de infraestrutura incentivados. Foi isso, né? A gente teve duas mudanças estruturais importantes. Uma é do prazo das letras de crédito, então as LCIs, LCAs e LIG. Antes elas podiam ser mais curtas e agora elas têm um período mínimo de 9 meses até poderem ser resgatadas, então de 9 a 12 meses e aí podendo ser mais longas. Que foi a primeira trava em relação à liquidez de produtos isentos, porque antigamente, também nessa acomodação do mercado de debêntures incentivadas como um todo, a gente antes falávamos que fundos D30 eram muito longos. As pessoas queriam produtos mais líquidos. E hoje, um fundo D30, ele oferece a liquidez mais rápida em produtos isentos. Se a gente for olhar para esse horizonte de letras, tendo esses 9 meses a 12 meses de carência aí para resgate. E, além disso, houve uma mudança também no lastro de CRIs e CRAs, que aí são os outros produtos incentivados com isenção de imposto de renda. E aí, esse conjunto de mudanças em ativos isentos de imposto de renda trouxeram uma demanda master, assim, para os fundos de debêntures incentivadas. E a gente sentiu isso muito, tanto em demanda por ativos,
quanto nessa captação que bateu recordes desde o começo do ano. A gente sentiu que os fundos que continuassem abertos ou que continuaram abertos em outros lugares também tiveram essa recepção muito forte, uma captação muito forte. E aqui a gente tentou fazer isso em tranches, né? Como a gente tinha falado antes, a gente teve alguns momentos que a gente preferiu ficar fechado, entender para onde que o mercado ia, principalmente também falando em termos de prêmio, aonde que estava a atratividade, como que a gente conseguiria alocar essa carteira de forma que mantivesse nosso carrego, que mantivesse nossa performance. Então a gente passou uns períodos relevantes que o mercado estava captando bastante, a gente passou fechado. E aí agora a gente vem reabrindo. A gente reabriu recentemente o Infra 3, como eu falei, a gente está reabrindo nas próximas semanas o Infra Inflação, que é a nossa estratégia não redeada, e também começando a estratégia nova, que é do Multi-Estratégia Infra, que aí já é um fundo um pouquinho diferente. Acho que essa ideia do fechar o fundo e abrir, né? Às vezes o investidor, o cliente, não entende muito isso, né? Mas a gente está preservando quem está na estratégia, exatamente, né? Porque a grande sacada aqui é porque entra recursos novos, você tem que ir a mercado comprar novos ativos. No entanto, não estão tão atrativos assim os ativos, né? Essa é a diferença. É por isso que a gente fecha, né, Mi? Exatamente esse nosso ponto. A gente tem um ponto forte aqui de preservação do cotista e de preservação do que a gente tem entregado em termos de estratégia. Então, não é interessante para a gente manter alocado para uma captação por si só, sem ter um mercado propício para alocação desses recursos. Principalmente quando a gente fala de debêntures incentivadas, a gente tem a 12431 que a gente mencionou, que faz com que nossos produtos antigos, que têm mais de 2 anos, tenham que ter um mínimo de 85% em debêntures incentivadas. Então, se a gente abre uma janela de captação, a gente tem a obrigatoriedade nesses fundos de ter pelo menos 85%. Rápido. Exatamente. Você tem o quê? 6 meses para se adequar? Quanto tempo você tem? A primeira janela são 6 meses que você não precisa alocar. A partir de 6 meses você tem que ter 2/3 do produto em debêntures incentivadas, e depois de 2 anos você tem que ter 85%. Então, essa é a grande diferença dos produtos de debêntures incentivadas para os outros, porque a gente tem essa obrigatoriedade de alocação. Então, por mais ou menos propício que o mercado esteja, em termos de prêmio, em termos de atratividade, a gente tem que estar alocado. Então, a gente tenta, ao máximo, preservar a nossa estratégia, preservar o próprio cotista, como você mencionou, que já estava nesse produto desde antes, para que a gente consiga entregar um produto que funcione de uma maneira orgânica, e não só dependente do fluxo de captação e de demanda e oferta do mercado. Então, a gente, optando por esses fechamentos recentes, que a gente foi bastante questionada, porque a indústria está captando bastante, mas a gente sentiu que o nível dos prêmios, principalmente nas incentivadas, mas vem acontecendo no mercado de crédito como um todo, estava chegando num patamar muito baixo, e a gente não se sentia confortável em estar alocando esses produtos nesse nível de prêmio. Então, agora a gente viu nas últimas semanas um ajuste relevante, que vem acontecendo aos poucos, mas que vem acontecendo, e a gente acha que, voltando essa atratividade, a gente conseguiu abrir novas janelas, e a gente já consegue fazer essa alocação, que é obrigatória, de uma maneira um pouco mais premiada, entregando um pouco mais de carrego e garantindo um pouco mais de performance para os produtos. Tá bom. E você deu um spoiler importante aqui que eu vou puxar para o Vitor agora, que você falou do multi-estratégia, renda fixa, infra, né? Vitor, a gente já tem uma estratégia de renda fixa, multi-estratégia na casa, né? A gente está rodando e ela consiste em o quê, né? O que você tem, o que vocês dentro da equipe de risco de mercado fazem de ativos dentro dessa estratégia? O que vocês têm de ativos dentro dela? É só renda fixa? Tem o que tem lá dentro dessa? Vamos lá. Esse fundo, né, esse veículo multi-estratégia, pelo próprio nome, né, ele permite mais do que uma única estratégia. A maior parte acaba sendo pelo nosso expertise da gestão ali do time de renda fixa em ativos de renda fixa. Então, sejam eles pré-fixados, ativos de juros reais, né, as famosas NTNBs, estratégias de valor relativo, como, por exemplo, inclinação, FRA, ou mesmo uma inflação implícita, né, quando você combina os juros pré-fixado com os juros reais, tá? Que são estratégias que são permissivas em outros veículos de renda fixa, naturalmente, e adicionalmente, para esse tipo de fundo, para esse veículo, a gente consegue também fazer estratégias de moedas, tá? Não só dólar contra real, né, que é o mais comum, com outros pares de moedas. Então, às vezes, a gente tem um peso call mexicano, no euro, por exemplo, né, como hoje em dia tem sido muito debatido. Corte de juros antes, né, do ECB, né? É verdade. O corte de juros na Europa acontecer tudo mais constante antes do que nos Estados Unidos. Então, isso aí permite assim, uma gama maior de estratégias para a gente atuar. Não apenas isso, a gente consegue também trabalhar com juros offshore, né? Basicamente as treasuries americanas, né? Hoje tem um veículo na B3 que permite para nós operarmos a treasury 10 anos, que é
a gente brinca, né, que é o ativo que define todos os outros ativos do mundo. Tá bom. Então, a partir do momento que você tem definido uma direção mais clara para o juro americano, você consegue nas outras derivadas ver se os juros emergentes vão sofrer ou não, se as bolsas vão ir bem ou não, né? É um norte ali que nos dá. E também, né, junto com o que a Michelle falou, a gente pode também operar ativos de crédito nesses veículos. Então, a gente tenta combinar todas essas estratégias, esses fatores. Às vezes a gente dá um peso maior para um, às vezes um peso maior para outro, na busca de geração de alfa e olhando a estratégia de maneira holística. Então fica bem interessante aí para o investidor um produto como esse. Claro. Vocês basicamente olham a composição de ativos que vocês têm na mão, né, que vocês podem operar e ver qual que está mais atrativo e faz o balanceamento, né? É isso que vocês têm que fazer. Essa procura de alfa é a procura de ganho acima da taxa de básica de juros, né? Exatamente. Esse que é o principal ponto que vocês olham hoje, né? Exatamente. Em alguns momentos a nossa convicção é maior com uma classe de ativo, em alguns momentos com outra classe, e também nada nos impede de, em certos momentos, quando a gente tem uma visão negativa, por exemplo, com ativos, ou que a gente acha que o prêmio, comparado com o que o nosso cenário base diz, né, na nossa intuição, não traz uma boa oportunidade leitura de risco de mercado mesmo, a né? gente pode ficar até com posições contrárias. Tá então, bom. apostando em altas de juros, né, ficar vendido numa NTNB via contratos de derivativo, por exemplo, ou seja, apostar contra né, uma melhora da inflação. Então, tudo isso, de certa forma, permite para a gente ali atuar nesse fundo. Então, o leque é bem amplo de opções de investimento. É um produto bem bacana. Isso traz para a gente, para o investidor, né, uma opção muito boa de diversificação, né? E eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui, né, Mia? A gente trouxe o Vitor e a Michelle aqui para a gente conversar, porque a gente está lançando essa estratégia, né? Uma estratégia de renda fixa, multi-estratégia com infra, né? O que ela diferencia do fundo de infra que você toca hoje lá junto com a sua equipe? Qual que é a diferença hoje? Porque o Victor deu aqui a parte da renda fixa mais ativa, né? Do posicionamento de risco de mercado, né? É um produto que está mesclando os dois universos, né? Crédito, infra e risco de mercado, né? Qual que é? A gente pode esperar uma rentabilidade próxima do infra 1, infra 2 que a gente tem, ou infra CDI, infra inflação? Ele tem alguma relação de rentabilidade ou não? Explica pra gente, por favor. Ele não tem necessariamente uma relação de rentabilidade com as estratégias que a gente já tem existentes hoje na casa. Aquelas tradicionais, né? É isso, nossos flagships de incentivadas que já existem, porque ele se diferencia em dois principais pontos. O primeiro é que a carteira de crédito dele vai ser mais conservadora. Então, a intenção, diferentemente dos outros produtos que a gente já tem, não é ganhar alfa, como a gente mencionou aqui, não é ganhar performance em cima da carteira de crédito de incentivadas. A gente tem uma carteira que vai ser mais voltada para o high grade, então vai ser com menos risco de crédito e mais com esse perfil mais conservador mesmo. E o nosso ganho de alfa vem dessa parte de risco de mercado que o Vitor comentou. Então, a união das duas estratégias é justamente para buscar alfa de formas diferentes dos produtos que a gente já tem. Então, a gente captura a isenção de imposto de renda por ser um produto de infraestrutura, né, de debêntures incentivadas. Bacana. Mas a gente, esse ganho de performance excedente, essa diferença da estratégia está justamente nessa parte que a equipe do Vitor, junto com o Luciano, vai tocar, que é a parte de risco de mercado. Então, a gente já tem estratégias complementares, a gente tem outros produtos que se conversam. As estratégias como um todo se conversam, então a gente tem uma mesma visão para renda fixa, a gente tem uma visão alinhada com eles em termos de mais risco ou menos risco também, que já funciona para os outros produtos, mas nesse especificamente o ganho de alfa está mais voltado aqui para essa estratégia de risco de mercado, enquanto a carteira de infra já não busca um perfil que a gente encontra nos outros produtos que a gente tem hoje, que é mais voltado para projeto, mais ganho de performance em cima de crédito, né? Em cima de projetos mais longos, em cima de a gente buscando justamente essa diferenciação em novos produtos em crédito. Aqui a ideia mesmo é ser um pouco menos arriscado, então ficar um pouco mais conservador e conseguir esse ganho de alfa vindo dessa parte mais estratégica em diferentes estratégias. Então, a gente já tem os outros fundos de incentivadas que já capturam isso em risco de crédito voltado para o setor de infraestrutura como um todo. E nesse aqui a gente vai ter a isenção de imposto, a gente vai ter uma carteira conservadora e vai capturar outros ganhos de performance via risco de mercado. Não, eu vou puxar o gancho aqui só para a gente fazer uma diferenciação, porque a gente está com o Infra 3 aberto, né? E o que a gente tem visto é uma captação muito boa, eu acho que é fruto
do que aconteceu no Infra 1 e no Infra 2, né? Eu acho que é um pouco disso, né? O investidor tem isso, né, Vitor? Ele olha para o passado para poder investir no que ele vai investir hoje. Ele não olha com projeção para frente, né? Ele olha o que aconteceu nas outras estratégias. O Infra 3 também tem que tomar, o investidor tem que ter essa cautela, né? Ele não é porque o Infra 1 e o Infra 2 tiveram um rendimento muito acima do CDI, por exemplo, que o Infra 3 vai ter, porque são ativos novos, né? A gente está colocando ativos diferentes que nós temos na Infra 1 e Infra 2, né? Isso é importante também, né, Mi? A gente deixar claro. Esse é um ponto super importante mesmo. Eu acho que é exatamente o ponto que você falou de diferenciação, e acho que o grande diferencial entre eles é o timing mesmo, são momentos diferentes. Composição de carteira. O Infra 1 foi criado quando a gente tinha outro patamar de juros, quando a gente tinha outro tipo de ativo, e é o que você mencionou também quando a gente estava nos nossos primeiros pontos. Tem novos setores vindo, novos tipos de emissão, às vezes emissores mais longos, às vezes projetos mais curtos, mais longos. Então são perfis diferentes. A gente vê alguns setores mais presentes do que eram na época que o Infra 1 foi concebido. Tá. Então muita gente olha para a performance do Infra 1, que é um produto que a gente tem um super orgulho da forma como a gente faz a alocação, da forma como a gente fez a captação ao longo dos últimos anos, mas são produtos diferentes, que pegam timings diferentes. Então, o Infra 1, ele tinha uma divisão quase meio a meio entre projeto e corporativo. Tá bom. Então, houve um tempo quando a gente lançou o 2 que a gente não tinha um pipeline forte de projeto, então a gente não conseguia alocar em projeto, então a gente buscou outras formas de entregar alfa, e aí teve o CMN, então a gente surfou um fechamento de spread que foi super importante para a performance que ele está tendo no ano e para que ele está tendo nos últimos, não são 12 meses ainda, porque ele foi lançado em agosto, mas nos últimos meses desde o lançamento dele, então são timings diferentes. Então o que a gente faz aqui, e que eu acho que é um dos nossos diferenciais, é justamente buscar como a gente consegue ganhar performance em diferentes produtos em diferentes timings. Tá. Então, o Infra CDI 3, que é esse que você mencionou, ele já foi criado porque a gente sentiu que o mercado estava indo para um nível muito baixo de prêmio, e a gente sentiu que se houvesse um ajuste, ele conseguiria comprar mais barato ativos muito bons em qualidade creditícia. Então, ele foi lançado em março, a gente foi sendo mais parcimonioso durante essa alocação dele, a gente está fazendo agora a última rodada de captação antes do PL Target, que a gente estimou para ele no começo, e a gente começou a trabalhar mais essa alocação estratégica agora, que a gente viu ativos corporativos mais perfil high grade, mais ali na casa dos 50 bips, que a gente acha que é um prêmio interessante, e projetos acima de 100 bips. Então, a gente vê nesse timing bacana para uma alocação estratégica nova, ele já surfa uma onda totalmente diferente do Infra 1 e do Infra 2. Tá. Então, acho que os três produtos, apesar de terem estratégias similares e terem estrutura igual, eles surfam diferentes ondas e a gente consegue entregar alfa nos três, vivendo diferentes momentos e construindo a carteira. Obviamente, elas têm similaridades, a gente tem nomes que são mais recorrentes no mercado, que têm presença nos três produtos, no inflação também, que talvez estejam no estratégia infra por serem um perfil mais conservador, de grandes grupos econômicos, mas eles surfam diferentes timings, e, tipo assim, diferentes momentos de mercado, e cada um teve a sua alocação estratégica construída em cima de um momento diferente da indústria. Então, acho que isso a diferenciação deles veio justamente disso, e é super bacana a gente conseguir, sempre em janelas diferentes, lançar novos produtos e conseguir explorar diferentes formas de ganho de performance. Claro. Eu vou pegar o gancho do Alfa e vou trazer para o Vitor de novo. A gente já está chegando no final aqui do podcast, e eu quero trazer, Vitor, a Michelle falou bastante do Alfa, você também, né? Como que a gente vai gerar valor para o cliente, né? Como que você está vendo hoje uma composição de uma carteira para o renda fixa multi-estratégia, né? O que você colocaria de ativos dentro dessa carteira hoje, né? Tá, não precisa colocar estratégia exatamente, mas o que você vê que tem valor, que pode gerar valor acima do CDI, né, para essa estratégia. E Michelle, a gente fica com essa pergunta e você responde na sequência para os ativos de infraestrutura. Vai lá, Vitor. Vamos lá. Acho que começando pelo lado global, né, a gente no passado fez algumas estratégias apostando num juro externo mais baixo, né, quando de fato o Banco Central Americano havia sinalizado aí uma proximidade do início de cortes. Conforme houve essa mudança de postura, a gente saiu desse tipo de posicionamento, mas a gente está sempre olhando, sempre analisando os dados econômicos lá fora, inflação, mercado de trabalho, atividade, para em algum momento a gente voltar para esse tipo de estratégia. Então esse é um que não temos hoje, mas que está sempre no radar, e que caso de fato venha algo um pouco mais benigno, no sentido de juros mais baixos, acho que seria um vetor importantíssimo para favorecer as estratégias que hoje a gente carrega aqui no local. Tá bom. E aí, sobre a estratégia de Brasil especificamente, a gente hoje privilegia um pouco mais as alocações em pré-fixados. Como eu comentei, os ativos mais curtos por estarem um pouco mais ancorados em política monetária.
está tendo um barulho muito grande recente no Copom, né, na distribuição de opiniões entre os membros. Está dividido, né? Exatamente. Tendo em vista a última decisão que não foi unânime, ou seja, foi 5 votos para um lado, 4 votos para o outro. Então tem esse barulho ao redor dessa distribuição de votos, como vai se dar na próxima reunião. Muita gente especulando de que talvez eles caminhem para uma unanimidade, outros acreditando que ainda continuará o dissenso. O ponto é que, dado o nível atual hoje, né, e até mesmo o posicionamento técnico da indústria, a gente vê que o pré-fixado, as curvas abrindo de maneira geral nesse ano, machucaram bastante a indústria. Abril foi terrível, Exatamente, abril foi um mês terrível. A indústria de multimercado sofreu, a indústria de renda fixa, de estratégias mais ativas, sofreu também. Então, assim, foi um mês muito ruim para o Brasil, um ano que está sendo muito desafiador. A gente olha muito os indexados também. Então, se a gente pega todos os índices de renda fixa no ano... Aqueles indicadores da Ambima, né? IMAB5, o IRFM1, o IRFM, né? Só o IMAS, que é o que compila as LFTs... Que é o próximo do CDI, né? Exatamente, próximo da Selic, dizendo, mas são mais conservadores. Apenas essa estratégia, esse índice, supera o CDI. Tá bom. Então, dito isso, a gente tem sido mais conservador no risco. Então, a gente reduziu até um pouco o tamanho das posições recentemente. Acho que, sendo bem transparente, o grau de convicção se reduziu, tendo em vista o cenário como um todo, global e local. E aí, como eu vinha dizendo, no local, a gente vem privilegiando os ativos pré-fixados mais curtos. Tá bom. Tá? As NTNBs, a gente ainda olha também com muito carinho. É um papel que, historicamente, teve momentos de muita alegria no Brasil, né? Hoje, a gente está num ciclo de uma inflação mais baixa, um juro real acima de 6%. E muita gente tende a olhar, bom, IPCA mais 6 é sucesso, mas a gente tenta chamar a atenção que tem uma volatilidade muito grande por trás disso. E como a gente mudou o cenário de Selic, isso aí acaba refletindo também no cenário que a gente vislumbra para outras classes de ativos. Tá bom. Então, as NTNBs hoje a gente entende que é um tema mais delicado. Tá? Não necessariamente por terem um juro real elevado, indicam a curto prazo um risco-retorno muito bom. Tá bom. Tá? Como eu mencionei, pessoal, a gente está chegando ao fim aqui. Eu vou trazer a Michelle também para essa pergunta, né? Porque, Mia, a gente tem visto esse aumento de demanda, né? Com essa possível estabilidade dos juros, né? Como o Vitor colocou, né? As digitais estão mostrando estabilidade, né? 75% caminha para manter em 10,5%, né, Vitor, que você comentou. Teremos novas emissões de infra, teremos ativos suficientes para atender esse aumento de demanda que a gente está vendo pelos os ativos de fundos de infraestrutura, né? E para essa composição, né, do renda fixa multi-estratégia infra. A gente vai ter demanda, a oferta suficiente para atender essa demanda, não? Como que você está vendo a indústria? Espera que sim, né? A gente vem acompanhando o comportamento das empresas em geral, das companhias em geral, tentando acomodar todo o pipeline que eles têm de funding, dependendo do que for, projeto, capex de manutenção, depende muito do setor, mas a gente tem acompanhado esse movimento das companhias que, inicialmente, quando houve uma explosão de demanda, todo mundo veio e falou, é hora de eu captar muito barato. Tá. E a gente entendeu, o mercado entendeu que existe um piso, pelo menos, porque é atrativo pra gente, em termos de fundo, em termos de alocação, para esse prêmio fazer sentido. Então, acho que a gente está vivendo esse momento desse ajuste entre o que é demanda dos fundos e o que é oferta das empresas, que é um pouco inverso da dinâmica, né? Porque a gente normalmente demanda ativos e as empresas vêm com a oferta. Eu acho que nesse momento houve essa acomodação pós-CMN, principalmente, que houve esse primeiro momento que foi essa explosão de debenture como um todo, da gente entender o que faz sentido para os dois lados. Então, o que eu tenho sentido nas últimas semanas é sim um aumento de ofertas primárias, principalmente. Esse ano eu tenho sentido a volta de alguns setores que ano passado foram menos presentes. Então, o setor sucroalcooleiro voltou bastante esse ano com muitas leituras, já tem feito algumas ofertas significativas. Aqui a gente está falando de açúcar e álcool. Ano passado o setor de saneamento foi muito presente, ele já veio no começo desse ano, aproveitando essa onda de captação um pouco mais baixa, para terminar esse funding que se iniciou ano passado. Então, grandes grupos de saneamento já vieram esse ano com emissões importantes. E o setor de energia, a gente tem visto bastante projeto solar voltando também esse ano. A gente tem tido bastante leitura de novos projetos de geração solar, que são muito
são muito localizados no Nordeste, então são novas plantas solares que estão nascendo, novos projetos que são mais longos. Tá bom. Então, essa atratividade para o setor como um todo, e sabendo que existe uma demanda dos fundos, uma demanda do investidor pessoa física também para esse tipo de ativo, a gente tem sentido que as duas coisas têm se conversado melhor agora. Tá bom. Então, tem novos níveis de prêmio, porque a gente viu logo pós-CMN, a gente tem visto níveis mais justos de prêmio, que aí atendem os dois lados desse negócio, né? Então, Claro. tantas empresas conseguem se financiar para o longo prazo, quanto a gente consegue alocar os fundos num prêmio que a gente considera mais interessante, que faz sentido para as estratégias. Tá. Então, eu acho que a perspectiva é boa para esse ano. Tá bom, A gente tem visto novos nomes, o que pra gente é ótimo. Então, essa diversificação setorial que você tinha puxado no começo é super bacana pra gente, justamente pro risco estar mitigado em diferentes setores, em diferentes contrapartes. Então, a gente acha que, no geral, tá otimista pro novo produto que a gente vai lançar também. Eu acho que é uma forma de trazer uma diferenciação, porque a gente viu muita atratividade para a infraestrutura, principalmente pela isenção e, obviamente, pelo nível de juros esperado ser mais alto. Então, a gente entregando um produto isento que entrega CDI ou tem target CDI é super atrativo, como composição de carteira. E acho que a gente, lançando um novo produto, a gente tem um leque a mais a ser explorado aqui. O apelo é bom, né? É isso. É isso, né? Tá certo. Quero agradecer, pessoal. A gente tá chegando ao fim aqui, como eu falei, já deu tempo aqui para o nosso podcast. Quero agradecer a Michelle pela presença aqui mais uma vez, assim como o Vitor também, que já esteve aqui conosco. Obrigado, pessoal. Obrigado, Michelle. Obrigado, Vitor. Pessoal, quero agradecer vocês que ficaram conosco até o final. E lembrar, ative o sininho no Spotify. Novos episódios, quando forem ao ar, vocês vão ser avisados em primeira mão. Não deixe de nos seguir também no YouTube. Nós temos vídeos diários, como eu menciono sempre, né, sobre economia, investimentos e finanças no nosso canal do YouTube do Santander. Pessoal, obrigado e a gente vai se falando.